sou Natália Cuminali, jornalista especializada em saúde e CEO do Futuro da Saúde. Hoje é um dia muito especial para a gente, que marca a estreia do nosso canal no YouTube. Hoje vocês vão assistir aqui o Futuro Talks, que é o nosso programa de entrevistas. A gente vai receber a cada 15 dias os principais especialistas do setor, sejam médicos, gestores, profissionais de saúde, para falar sobre temas de saúde. Então, a gente vai falar sobre Covid, a gente vai falar sobre câncer, a gente vai falar sobre doenças cardiovasculares, mas a gente também vai falar sobre as transformações pelas quais o setor está passando. Então, a gente vê um grande movimento da digitalização da saúde, da discussão sobre os modelos de pagamento, de remuneração. Então, tudo isso vocês vão ver aqui no Futuro Talks. E, para marcar a minha grande estreia, eu tenho a honra de receber a doutora Jeane Tsutsui. Ela é cardiologista e CEO do Grupo Fleury. Doutora, tudo bem? Muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada, Natália. Um grande prazer estar no Futuro da Saúde, no Futuro Talks, falando sobre esses temas que você mencionou que são tão importantes para a saúde. E é um grande prazer realmente estar nessa estreia e olá a todos que estão nos acompanhando. Muito legal, doutora. Eu esqueci aqui de ligar o meu modo YouTuber, gente. Vocês têm que assinar o canal e não esquecer de ativar o sininho para receber todas as notificações. A gente realmente vai ter muito conteúdo de saúde aqui para vocês acompanharem. Então, doutora Jeane, vamos lá. Eu queria começar falando um pouco de como que está a saúde atualmente. A gente, passou por últimos anos ali, os últimos quase 3 anos, de muitos desafios, muitas transformações. A gente passou por uma pandemia. Você chegou no Grupo Fleury no meio da pandemia e eu queria um pouco da sua avaliação. Hoje você acredita, doutora, que a saúde está mais preparada? Passamos por um período muito difícil na saúde. Toda a pandemia de Covid, infelizmente, levou a um número grande de mortes. Mas, ao mesmo tempo, olhando para tudo o que aconteceu e como nós estamos hoje, eu vejo uma maior conscientização das pessoas sobre o cuidado com saúde. Esse é um fator importante. Claro que durante a pandemia todos tivemos que nos reinventar, ou seja, realmente houve maior flexibilidade, houve um desafio muito grande com questão à saúde mental, houve também uma maior colaboração entre os diferentes players do setor de saúde. E como nós estamos agora? Sem dúvida nenhuma, com muitos desafios. A saúde, apesar de todos os avanços com relação à área científica da Covid-19, a gente ainda enfrenta muitos desafios com relação ao acesso. Lembrando que hoje aproximadamente 23% da população tem acesso à saúde suplementar. O sistema SUS é estruturado, mas tem muitos desafios de demanda. Além disso, nós enfrentamos do ponto de vista epidemiológico um envelhecimento da população. Isso vai levar a aumento de doenças crônicas, maior demanda por saúde, e ainda temos um sistema fragmentado. Então, esses são desafios que todos da área de saúde temos que enfrentar. E é claro que, olhando para o futuro, cada vez mais a prevenção se torna fundamental para o cuidado da saúde. Nós queremos viver mais com qualidade de vida e eu vejo sim um posicionamento dos players de saúde falando mais e agindo mais em torno de colaboração, integração, principalmente foco no paciente, o que é fundamental para a gente realmente conseguir avançar. Mas, sem dúvida nenhuma, essas mudanças, elas envolvem também o avanço tecnológico que foi falado aqui, o avanço do conhecimento científico e também a maior interação entre público e privado. Doutora Jeane, eu estava te ouvindo e aí já da sua resposta eu já penso em várias outras perguntas, mas eu acho que de começo, assim, você trouxe essa questão do desafio, do envelhecimento da população, eventualmente ali por causa disso um aumento de doenças crônicas e uma necessidade de se cuidar mais, de pensar mais na própria saúde. E aí, antes da gente falar do setor, que a gente vai falar disso aqui, mas pensando do ponto de vista individual, assim, para quem está assistindo a gente agora e que pensa, o que eu posso fazer hoje, As pessoas, elas vão começar a olhar mais para a própria saúde delas? Elas já estão começando? Acredito que
que sim. Claro que tem um processo educacional de uma maneira geral, mas o fato de falarmos mais sobre a questão de saúde e doença durante a pandemia levou a população de uma maneira geral a se conscientizar mais sobre a necessidade de cuidados. Vou dar exemplos práticos. A questão de doenças crônicas. Nós sabemos que os pacientes que têm doenças crônicas, eles acabaram ficando mais suscetíveis durante a Covid. E claro que hoje existe uma maior conscientização sobre a necessidade de cuidado de doenças crônicas. O indivíduo, ele passa cada vez mais a ser protagonista neste cuidado. Então, a prevenção, mudança de hábitos de vida, maior número ou quantidade de exercícios, uma série de busca de informações de qualidade, e tá aí o papel importante, né, de canais como o Futuro da Saúde, que leva esses temas para a população de uma maneira geral, para a sociedade. Isso é fundamental. Agora, é claro, também é muito importante a gente pensar na jornada de cuidado. Então, o indivíduo, ele precisa ter acesso a questões de saúde, seja no seu dia a dia, por meio de tecnologia, ou seja, vários outros canais que se conectam nesse cuidado. A questão do sono, do equilíbrio, de saúde mental, de hábitos de vida. Mas eu acredito sim que existe uma tendência das pessoas assumirem esse protagonismo. Isso é fundamental para a prevenção. Eu estava pensando aqui, você falando sobre a importância desses vários canais, né, de cuidado, né, como que a gente vai acessar isso, que seja via os wearables, né, os dispositivos vestíveis, essa preocupação com a própria saúde. E aí eu pensei um pouco num paralelo, né, de que às vezes para o indivíduo a saúde parece um pouco fragmentada. E aí você trouxe isso no sentido do sistema de saúde, né? O sistema de saúde é um sistema fragmentado, que a gente sabe que e que ao mesmo tempo a gente também vê uma tendência de mudança, né? Seja com verticalização, fusão ou com a formação de ecossistemas. E aí nesse contexto, eu queria que você me dissesse qual que é a estratégia do Fleury. Exatamente, hoje tem diferentes modelos e a saúde tem a sua complexidade. Claro que a gente sempre olha para a questão de o cuidado primário, secundário, terciário e o uso adequado dos recursos. A visão de ecossistema ela é muito importante, esse é o posicionamento do Grupo Fleury, se tornar um grande ecossistema de saúde que olha para a jornada de cuidado do paciente. E por que isso é importante? Primeiro, porque um ecossistema sim olha muito para a prevenção, mas a partir do momento que você tem um evento de uma doença crônica que precisa de um cuidado coordenado, o ecossistema permite a integração dos diferentes cuidados, atendendo à necessidade do indivíduo no cuidado da sua saúde. Essa visão de ecossistema é uma visão que tende a contribuir para a sustentabilidade do setor de uma maneira geral, a melhorar a experiência do paciente, do cliente, e também a melhorar e a ajudar o médico a conduzir o caso. Ou seja, nós vemos grandes benefícios para os diferentes players que estão no cuidado da saúde de uma maneira geral. E o ecossistema, é muito importante que a gente enfatize que ele é um modelo que permite também parcerias, colaborações. Ou seja, você não precisa fazer tudo, basta que você tenha sim uma integração com os diferentes players que compõem esse ecossistema. E é um modelo muito discutido e nós vemos que em vários locais onde este modelo de ecossistema é implantado, você tem várias vantagens realmente. E aí como funcionariam, por exemplo, as parcerias? Eu acho que seria bacana dar um exemplo, né? Eu sei que recentemente tiveram algumas parcerias que o grupo fez, por exemplo, com o Einstein em genética, e tem outros tipos de parceria, mesmo na oncologia, e eu queria entender como que isso funciona no contexto de ecossistema, mesmo para explicar para as pessoas, né? Perfeito. Veja, o Grupo Fleury é uma empresa de 96 anos que desde a sua história fez muita inovação baseada em parcerias com centros universitários, centros de pesquisa, para trazer avanços na área de medicina diagnóstica. A partir do momento que também avançamos na formação de ecossistemas, atingindo desde a atenção primária, com telemedicina, com serviços de consulta, até atenção secundária, com outras especialidades, ortopedia, oncologia,
oftalmologia ou mesmo atenção terciária, nós estabelecemos um modelo de parcerias e temos exemplos como a joint venture com o Einstein para a área de genômica, que é uma área que tem um avanço de medicina de precisão muito grande e, claro, tem todo um investimento em pesquisa e desenvolvimento de testes, assim como capital intelectual para a produção de conhecimento. Esta é uma parceria onde a gente realmente vê uma vantagem e a gente tem um modelo de negócio, ou seja, temos sim um modelo onde nós temos a fusão de operações existentes, mas principalmente a oportunidade de colaborar do ponto de vista intelectual e produção de conhecimento. Da mesma forma, nós fizemos a JV com a ABP e com a Atlântico Hospitais de Bradesco Seguros, onde a gente se propõe a montar um modelo integrado para o cuidado do paciente oncológico, que vai desde a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, com esta visão de jornada integrada que nós falamos de ecossistema. E aí, agora entrando um pouco na medicina diagnóstica, que é um pouco, sempre foi, né, o carro-chefe do Fleury, 96 anos, né, de empresa, muito conhecido pela medicina diagnóstica. Nesse contexto de olhando para o futuro da saúde, né, e pensando na formação de ecossistemas, pensando na experiência do paciente ou do cliente, nesse olhar mais para a prevenção, qual que é o papel da medicina diagnóstica? Ela continua sendo uma fortaleza? Sem dúvida. A medicina diagnóstica, na verdade, ela dá suporte às decisões médicas. E nós sabemos de alguns estudos que mais ou menos 70% das decisões médicas são baseadas em algum exame diagnóstico. Então, a medicina diagnóstica, ela suporta o médico desde a fase de prevenção. Então, é muito importante lembrarmos que no cuidado à saúde, toda essa visão de prevenção, de exames, de diagnóstico precoce faz diferença para que a gente evite casos ou desfechos tardios de maior complexidade. Mas a medicina diagnóstica, ela percorre toda a jornada. Então, a parte de prevenção, mas também a parte de atenção secundária nas diferentes especialidades, ou mesmo a parte de atenção terciária. A medicina diagnóstica, então, ela sempre vai ter um papel importante na tomada de decisão, dando suporte a todas as fases de cuidado dos indivíduos. Nós sabemos que em outros locais onde você tem um sistema de saúde mais estruturado e mais preventivo, a medicina diagnóstica acaba até tendo um percentual de participação total maior na receita do que quando você olha para sistemas onde esse cuidado preventivo não é tão bem estabelecido. Então, olhando para o futuro, para os desafios que nós colocamos, nós sabemos que esse envelhecimento da população, esse aumento de doenças crônicas levará a maior demanda de medicina diagnóstica. Por isso que medicina diagnóstica dentro do Grupo Fleury continua sendo o nosso core. Entretanto, é importante lembrar que ela não está isolada, ela está dentro de um ecossistema que olha para todas as fases de cuidado e, na verdade, o nosso principal objetivo é promover mais qualidade de vida às pessoas, maior cuidado à saúde. E a medicina diagnóstica já passou e ainda vai passar por uma revolução, né, doutora? Pensando assim, no que tem por vir e no que a gente tem visto acontecer, do ponto de vista de você descobrir doenças ali cada vez mais cedo, né, mais cedo por causa da tecnologia, e também na medicina diagnóstica, de alguma forma, ajudando a pautar o melhor tratamento, né? A gente já está nesse momento, nesse lugar, ainda falta muito para a gente chegar nesse ponto da medicina diagnóstica transformar mesmo a vida do paciente? A evolução da medicina e saúde, ela é fantástica, né? O conhecimento avança num ritmo muito rápido. Esse mesmo avanço rápido aconteceu na medicina diagnóstica, desde a parte de automação, de diagnósticos mais precisos, de aumento de acesso de uma maneira geral, até tendências que hoje já são uma realidade na prática, como a medicina personalizada e medicina de precisão, onde a partir de testes, principalmente na área de genômica, você consegue definir mudanças específicas de um determinado tumor numa pessoa e direcionar o tratamento que é mais adequado para aquele determinado tumor naquela pessoa. Ou seja, a gente consegue avaliar todas as mutações e direcionar o melhor tratamento,
personalizado. Isso se chama medicina de precisão. Hoje nós temos diferentes drogas sendo desenvolvidas com alvos específicos que são detectados por testes de genômica. E isso nós temos exemplos claros, como o próprio Oncotype DX, que é um teste para câncer de mama, onde você consegue não só fazer a definição de melhor tratamento, mas principalmente fazer uma análise preditiva, ou seja, qual é o risco de recidiva daquele determinado câncer. Isso é fundamental, não só para uma decisão agora, mas também para definir todo o prognóstico do paciente. Isso são avanços que estão disponibilizados e estão avançando, crescendo de uma maneira muito rápida. Então, o número de testes, por exemplo, ano passado, nós tivemos no Fleury um total de 430 novos testes e serviços, a maior parte deles relacionados a avanços como o da medicina de precisão. Que legal esse dado, 430 novos testes. Exatamente. Então, é muita inovação. É aquilo que eu falei, o avanço tecnológico, o avanço do conhecimento e, principalmente, o foco em atender a necessidade do paciente e atender e dar suporte para o médico na melhor tomada de decisão, isso é fundamental. É uma característica do Grupo Fleury e cada vez mais nós avançamos nessa visão, inclusive com a transformação digital. Antes da gente falar da transformação digital, que essa daí também é uma ótima pauta, eu queria entrar um pouco no contexto do acesso para o usuário ali na ponta. Eu me lembro que um tempo atrás, antes disso ser popular, eu fui para os Estados Unidos e você ia na farmácia, por exemplo, e você tinha acesso a vários testes que você podia comprar e fazer e levar para casa. Eu já fiz matérias mostrando, por exemplo, de ultrassom portátil que você conecta no celular e consegue resolver isso sozinho. Então, são coisas ali que estão chegando um pouco mais perto do usuário final. E a gente sabe que aqui no Brasil também tem uma ampla discussão sobre a possibilidade de testes serem feitos em farmácia, né? A gente teve o teste de Covid autorizado ali nesse contexto específico, mas a gente sabe que existe essa discussão para ampliar isso ainda. Eu queria entender um pouco a sua visão sobre esse contexto. É um passo que vai ser dado independente, né, do que a legislação e tal, porque existe uma demanda da população e quais são os riscos, às vezes, para as pessoas nesse contexto e como que isso impacta o negócio, né? Eu acho que são várias perguntas numa só. Excelente, mas Natália, você tem razão no seguinte aspecto. Cada vez mais a sociedade e nós sabemos do desafio de acesso à saúde de uma maneira geral. E nós estamos acompanhando todos esses avanços. Por exemplo, como você citou, a disponibilidade de testes em farmácia, a telemedicina, que são melhorias de uma maneira geral de acesso. Entretanto, a gente tem que considerar um ponto importante na saúde, que é a questão regulatória de você garantir a precisão de todo este acesso. Ou seja, quando nós falamos de testes, historicamente, nós temos uma série de regulamentação para garantir a precisão dos resultados, mas não só isso, para garantir que aquele resultado chegue até o médico e chegue a uma conclusão ou um direcionamento de tratamento. Porque você não faz o teste só por fazer, você faz o teste porque ele dá suporte a uma decisão e essa decisão precisa melhorar a saúde da pessoa. Isso é o uso adequado dos recursos. Então tem o aspecto regulatório que precisa sim, para qualquer tecnologia, ter a garantia para o cliente final de que aquilo foi feito com todo o rigor e a precisão. E também tem a questão de como aquele determinado ponto está inserido na cadeia para que este recurso seja utilizado da melhor forma possível. Então, nós somos favoráveis a todos os aspectos que aumentam o acesso, desde que obedeçam a questão regulatória adequada e a questão de que aquela decisão seja tomada da melhor forma possível, em benefício do cliente. Isso posto, nós vemos e acompanhamos uma série de questões como testes de point of care. Inclusive, nós também temos esse tipo de oferta, por exemplo, nos hospitais, para decisões à beira do leito, para decisões em pronto atendimento. E também transformou, né, doutora Jane, na pandemia, por exemplo, o atendimento em casa para o paciente.
Exatamente. Esta mudança de comportamento do paciente precisa ser acompanhada. Quem tem foco no paciente, como nós temos, nós nos adaptamos a essa mudança de comportamento. Então, o atendimento em casa hoje... É maravilhoso. E é um negócio que tem um crescimento, mostramos agora um crescimento de 36% no último trimestre, já corresponde a 9% de toda a nossa receita. E é uma tendência que veio para ficar. Por quê? Porque durante a pandemia o cliente experimentou, gostou, e hoje quer essa mobilidade, essa facilidade. É essa adaptação que nós temos que ter para poder atender a necessidade do cliente. Outra questão é a própria telemedicina, que também foi impulsionada durante a pandemia. Houve um pico muito grande com o aumento do número de casos de Covid para atendimento específico de Covid, mas hoje a gente vê que tem um papel fundamental também para acompanhamento de doenças crônicas e para facilidade. Então são avanços que vêm e que fazem com que essa transformação da área de saúde se acentue e que são avanços muito importantes de uma maneira geral. Mas isso tem que estar bem regulado para não prejudicar o paciente, né? É isso? Exatamente, para garantir não só a proteção dos dados de uma maneira adequada, o acesso de uma maneira adequada e a precisão de uma maneira geral. A própria telemedicina tem uma série de regulamentações que precisam ser atendidas para que este seja um avanço que não tenha nenhum tipo de volta. Ou seja, a partir do momento que você faz isso de uma maneira estruturada, isso com certeza se torna um benefício para o paciente e para a sociedade. Eu queria falar um pouco agora do tópico da transformação digital, que ele foi aqui pincelado ao longo da conversa. Ali no começo você trouxe uma questão super importante que é do acesso, né? Não adianta a gente ter toda a tecnologia, todos os tratamentos, tudo, se as pessoas não conseguirem de fato terem acesso, né? E ter a vida transformada a partir disso tudo. E aí eu queria entender a sua visão sobre o papel da digitalização na saúde nessa possibilidade de ampliação de acesso, né? Porque como você mesmo disse, né, doutora, a gente teve a telemedicina, que diz-se que pode ser uma forma de melhorar o acesso. A gente teve várias transformações acontecendo na saúde, essa preocupação mais da pessoa com a própria saúde, mas o quanto isso a gente já vê na prática, sabe? O quanto essa transformação digital realmente vai revolucionar o nosso acesso à saúde. Certamente a transformação digital ela tem uma série de benefícios. A telemedicina, por exemplo, nós já fizemos 1.600.000 teleconsultas médicas desde o início da regulamentação no Brasil, que foi em 2020. A telemedicina, ela ampliou o acesso a partir do momento que facilita. Imagine a quantidade de consultas que nós pudemos fazer com a telemedicina no momento, por exemplo, de lockdown. Mas agora mesmo, a questão de mobilidade ela é muito importante, ou acesso eventualmente a profissionais especializados que nós não temos em todo o Brasil. Hoje, mais ou menos 40% das nossas teleconsultas médicas são feitas para pacientes que estão em locais onde nós não temos unidades físicas. Que interessante. Então, 40%? 40% atendemos todo o Brasil. Agora, este é um aspecto da tecnologia, da transformação digital. Um exemplo apenas. Cada vez mais a disponibilidade de wearables ou tecnologias dentro de casa para acompanhar pacientes idosos, para ter uma série de outros benefícios, para acompanhar pacientes crônicos, eles devem mudar o patamar de cuidado, aonde o paciente estiver. Outro exemplo é a própria inteligência artificial, que quando incorporada a diversos serviços de saúde, podem aumentar a produtividade, deixar que o médico dê mais atenção ao paciente e deixe de fazer atividades repetitivas que podem ser feitas por inteligência artificial ou mudar o patamar de atendimento. Vou dar exemplos que a gente faz hoje de incorporação de inteligência artificial na nossa medicina diagnóstica. Hoje nós temos, por exemplo, dispositivos que a partir de imagens de tomografia conseguem detectar precocemente uma determinado paciente que esteja com condições muito graves, como um acidente vascular cerebral ou um tromboembolismo pulmonar, que são condições realmente de risco à vida, e eles detectam
esse exame e priorizam com o médico para que eles vejam, o médico olha aquele exame que está sendo feito de uma forma muito rápida e acione o médico que solicitou o exame. Tudo pela inteligência artificial. Tudo pela inteligência artificial no acionamento do médico. Tá. O médico que vai fazer aquele diagnóstico, confirmar. Mas a inteligência artificial que apita ali e fala, olha, isso aqui é importante. Exatamente, porque é uma questão Tô tentando traduzir. É uma questão de padrão de imagem. A inteligência artificial consegue, uma vez que ela já avaliou uma série de imagens, detectar que aquele padrão é um padrão específico e avisar que aquele exame tem uma alteração determinada, por exemplo, como um AVC. Então, isso é o tipo de exemplo prático de uso de tecnologia para salvar vidas. E nós temos exemplos muito claros de que esse acionamento muito rápido salva vidas. Agora, temos outros exemplos de aumento de produtividade, que também é importante. Produtividade é um aspecto fundamental num país que tem tanto desafio de macroeconomia, um desafio de crescimento, um desafio de acesso. Então, hoje nós temos sistemas de automação em vários aspectos do ponto de cadeia da nossa medicina laboratorial que realmente ajudam a ter maior produtividade, maior captura de sinergia e consequentemente, maior acesso à saúde de uma maneira geral. Então, se a gente tivesse que fazer uma análise de em que ponto que a gente está da transformação digital, doutora, você acha que a gente avançou bem agora, assim? Estamos num bom momento, ainda tem muita coisa para vir. Sem dúvida nenhuma, a pandemia trouxe um avanço, até por necessidade, um avanço também na mudança do comportamento, como a gente falou, do cliente, para exigir mais ferramentas digitais. Mesmo no atendimento, na jornada, hoje nós temos tecnologias, por exemplo, para facilitar o agendamento. Nós lançamos recentemente o Campana, que é uma marca onde a gente já tem todo o atendimento feito por totem com tecnologia. Então, ao longo do tempo, nós incorporamos essas tecnologias de uma maneira que pode parecer gradual, mas certamente já é numa velocidade maior do que antes. E isso é uma jornada. Eu diria que nós temos ainda mais uma etapa que cada vez mais se tornará presente na saúde, que é o uso de dados. De uma maneira extremamente responsável, obedecendo à questão de LGPD, mas o uso de dados também poderá proporcionar uma melhor gestão de saúde de uma maneira geral, por estratificar riscos. Então, esse ponto de uso de dados, eu acredito que nós estamos ainda no começo de uma jornada, enquanto outras jornadas digitais já estão com um avanço maior. Eu queria te perguntar, doutora, sobre um outro tópico agora, saindo um pouquinho do contexto da transformação digital. A presença de mulheres na saúde, né? Eu não posso deixar de mencionar esse tema aqui, porque eu cubro saúde há bastante tempo, eu participo dos eventos, eu vou nos lugares e sempre teve muito pouca mulher nos cargos de liderança. Embora a saúde tenha bastante mulher, né, seja nos cargos de enfermagem e tal, nos cargos de liderança isso não era muito comum. E agora eu tenho visto um movimento que acho que está mudando e se transformando. Eu queria um pouco a sua visão sobre isso, né, como sendo uma mulher ocupando um cargo no Grupo Fleury. Isso é bastante interessante. A saúde, como você falou, realmente tem um número grande de mulheres no cuidado. Se olharmos o Grupo Fleury, nós temos 80% de todos os nossos colaboradores, são hoje mais de 13 mil, são mulheres. Nos cargos de liderança no Fleury, nós temos, se considerarmos coordenadores e acima, são 67% de mulheres. Mesmo no conselho de administração, temos 20% de mulheres. Mas como você falou, esse é um desafio para toda a sociedade. Como ter mais mulheres na liderança de uma maneira geral. Os dados mostram que avançamos, mas esse avanço ainda é aquém daquilo que nós desejamos em termos de olhar para a diversidade e inclusão de uma maneira geral, olhar para o potencial de inovação, para o potencial de que essa diversidade, estamos falando de gênero, mas podemos falar de todos os aspectos de diversidade, trazem de benefício para o crescimento,
para inovação, como eu mencionei, e para uma melhor performance das organizações. Olhando especificamente para o que a gente tem hoje, como você mencionou, a área de saúde tem muitas mulheres, nem sempre você vê essa diversidade refletida nos altos cargos, e eu acredito muito que é preciso que a gente incentive as mulheres a assumirem esse papel. Não só no aspecto de levar essa discussão, mas também promover isso dentro de todas as organizações. No Fleury, por exemplo, nós temos uma série de grupos de afinidade, um grupo de liderança feminina que se constituiu há vários anos e cada vez mais leva esse tema para discussão. Eu também participo de vários fóruns para discutir um papel maior de mulheres assumindo esse cargo de liderança. Quais são as maiores dúvidas nesses fóruns, por exemplo, doutora? Exatamente como que a gente... As dores, sabe? As dores é como você promove isso nos altos cargos, essas ações muitas vezes afirmativas para você realmente questionar para essa determinada função. Os candidatos, foi trazido, ou pelo menos foi questionado, tem mulheres para assumir essa determinada posição? Então, são ações que ao longo do tempo podem ser traduzidas como uma maior conscientização em todos os níveis e principalmente da liderança sobre a importância da diversidade e inclusão em todos os aspectos que eu disse. Eu trago exemplo, no Fleury nós temos ação de unidades de São Luís do Maranhão até Porto Alegre. Essa diversidade geográfica, essa diversidade cultural, essa diversidade de pensamento, né, geracional, ela traz realmente uma riqueza e uma oportunidade da empresa ter mais flexibilidade e capacidade de se adaptar um mundo de incertezas. E é exatamente esse mundo que nós vivemos atualmente. E é importante a empresa olhar para isso, né? Eu estou tentando fazer uma conexão ali com a nova pauta, né? Que é ESG, que está dentro das empresas e que parece que agora as empresas estão prestando mais atenção nesse tema, mas parece que por muito tempo a gente passou sem prestar atenção, né? Na importância, de fato, de você reconhecer essas diversidades, né? Que seja de gênero, que seja culturais, né? Você trouxe o exemplo da geografia, né? Nosso Brasil de dimensões continentais. Então, hoje as empresas estão olhando mais para isso. Eu entendo que isso também está agora no DNA do Fleury, né? Sem dúvida, a pauta ESG é uma pauta estratégica. Na verdade, nós temos uma jornada de mais de 20 anos olhando para a sustentabilidade, para aspectos ambientais, para a questão de responsabilidade social. Mas, efetivamente, a pauta ESG, nós temos, desde o ano passado, a formação de um comitê ESG, que realmente coloca metas estratégicas para toda a organização, desde a liderança, inclusive os executivos têm parte da remuneração variável atrelada a metas ESG, até toda a organização, porque é uma questão de cultura, uma questão de mindset. Olhamos para aspectos ambientais, inclusive o ano passado nós fizemos a primeira emissão de debêntures na área de saúde atrelada a metas ESG, com metas ambientais de redução de resíduos biológicos e também com meta social, de ampliação de acesso às classes C, D e E, muito olhando para esse aspecto impacto da saúde na sociedade. Então, os aspectos sociais eu acho que são fundamentais para a pauta ESG, principalmente na área de saúde. Acesso, que a gente já falou, mas também diversidade e inclusão, que é outro aspecto fundamental. E, finalmente, nós temos a questão de governança. No Grupo Fleury, nós temos uma governança muito estruturada. Isso é importante, porque diminui riscos. E uma empresa de capital aberta que tem uma avaliação externa também tem uma questão relacionada a ESG. Por exemplo, nós somos reconhecidos pelo Dow Jones Sustainability Index como uma empresa que tem realmente um foco em ESG, e mais recentemente também tivemos o reconhecimento do valor econômico, não só pelo aspecto financeiro, mas também pelo aspecto ESG. Então, cada vez mais as empresas estão se conscientizando da importância do ESG incorporado na sua estratégia. E agora falando de estratégia, e especificamente do Grupo Fleury, eu queria entender quais são os próximos passos, né? Eu tenho aqui que o grupo registrou resultados acima do esperado no terceiro trimestre. E aí teve as parcerias, né, que você já trouxe com o BP, com o Einstein.
Então, próximos passos. A gente tem 2023 aí, e eu queria entender o que está no planejamento e, obviamente, o que você pode contar. Se você quiser contar um furo para a gente também, pode contar. Primeiro, o Grupo Fleury estabeleceu uma visão muito estratégica em relação ao posicionamento, esse posicionamento que olha muito para a medicina preventiva, ambulatorial, formando um ecossistema de saúde, contribuindo para a sustentabilidade do setor. A nossa ambição é ser um maior ecossistema de saúde integrado e sustentável do Brasil. Nesse sentido, temos um foco muito grande em crescimento, seja crescimento orgânico, seja crescimento inorgânico. Nos últimos 5 anos, nós fizemos um total de 17 aquisições. Então, este crescimento, ele traz valor, porque nós ampliamos a nossa expansão geográfica, o acesso a outros públicos, nós ampliamos essa força da medicina diagnóstica, onde a gente pode capturar sinergia. Claro que o crescimento também tem que ser atrelado a resultados financeiros, e a gente mostrou o 3º trimestre consecutivo no ano de 22, com recorde de receita, e nesse trimestre nós também tivemos recorde de EBITDA. Então, mostrando uma consistência de resultados. Agora, além da medicina diagnóstica, a gente tem crescido naquilo que a gente chama de novos elos, que vai desde atenção primária até especialidades, e essas parcerias que nós falamos anteriormente. E é muito importante falarmos também sobre a plataforma digital, que acaba sendo uma forma de você conduzir e engajar o indivíduo no cuidado da sua saúde. Essa plataforma digital é um lugar onde tudo isso vai estar integrado, é isso? Exatamente. A plataforma digital, ela está em construção. Então, temos já exemplos como a Saúde D, que oferece uma série de serviços dentro de um conceito de marketplace, mas ao longo do tempo estamos transformando a organização para fazer com que todos esses serviços estejam integrados. O nosso objetivo é cada vez mais ter uma saúde mais acessível, mais integrada e mais sustentável. É este o rumo que nós temos, e isso é muito importante porque acaba engajando todas as pessoas nesse papel do Grupo Fleury de aumentar o acesso à saúde de qualidade no país. E, por fim, olhando para 2023, temos sem dúvida nenhuma o desafio da macroeconomia. Todos acompanham, né, o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Não será um ano fácil, mas certamente o fato de termos uma estratégia clara, um grupo de pessoas muito engajadas com o propósito da organização e uma capacidade de execução com muita disciplina, seja a disciplina de acompanhar custos de despesas, disciplina de aumentar a produtividade, a disciplina de olhar para as aquisições, olhando muito o que realmente aquilo agrega de valor, mas nós estamos muito confiantes que essa execução vem sendo feita de uma maneira extremamente planejada, e com todos os desafios estamos avançando bem. Doutora Jane, antes de terminar, eu já estou infelizmente chegando já para o final da nossa conversa. Se eu pudesse, eu ficava aqui fazendo aquelas conversas de 2 horas, mas eu queria te ouvir um pouco sobre as tendências, né? Para que pautas que a gente tem que olhar a partir de agora, olhando para 2023, olhando para o futuro. Eu pesquei algumas coisas que você disse ao longo da conversa. Você falou sobre uso de dados, que de repente isso ainda vai crescer. Você falou sobre um setor mais colaborativo. Então, queria a sua análise, assim, de quais pautas a gente tem que prestar atenção. A gente que cobre saúde e que acompanha a saúde de perto. Nós falamos um pouquinho sobre isso, né? O envelhecimento populacional, o aumento da demanda vai exigir mais medicina preventiva, mais medicina integrada, essa visão de ecossistema que envolve não só colaboração entre os diferentes players de saúde, mas também integração de informações para que essas informações sejam utilizadas de uma maneira estruturada, né? A gente falou muito sobre data science aqui, para realmente fazer o uso adequado dos recursos por meio de uma estratificação da população de uma maneira geral. O que se chama de Population Health Management. Como nós podemos fazer uma melhor gestão de saúde da população.
Outra grande tendência que nós citamos é cada vez mais o uso de tecnologia, inteligência artificial e uma série de outros aspectos de aumentar o acesso e produtividade que vai ser incorporada no dia a dia da medicina e saúde, de uma maneira responsável, ou seja, o que realmente agrega valor e não só agrega custo no cuidado à saúde. Isso é fundamental. Este equilíbrio da medicina baseada em valor é uma grande tendência que cada vez mais vai aumentar. Por fim, teremos cada vez mais cuidados personalizados. Então, essa tendência de medicina de precisão e a própria genômica que nós falamos, não só olhando, por exemplo, para doenças oncológicas, que, infelizmente, com o envelhecimento da população, tende a crescer naturalmente e nós precisamos cada vez mais ter um desenvolvimento de medicina de precisão para direcionar o tratamento adequado e equilibrar o custo no sistema de saúde. Então, essas são algumas tendências que nós falamos. Finalmente, eu queria colocar que, sem dúvida nenhuma, a formação de ecossistemas robustos e integrados vai permitir um maior acesso, maior qualidade de vida às pessoas, que é isso que realmente importa para que elas possam viver plenamente, ter uma sociedade que realmente seja uma sociedade que olhe para o futuro, que olhe para a educação, que olhe para o crescimento do país de uma maneira geral. A saúde é fundamental para dar esse suporte e para que as pessoas vivam realmente bem na sua plenitude. Doutora Jane, eu queria agradecer demais assim, a sua presença, foi realmente uma honra te ter aqui, uma conversa muito esclarecedora, profunda, eu acho que a gente tocou em vários dos temas e não ficou na superfície, né? Eu acho que quem assistiu aqui com certeza teve essa grande reflexão de um cenário, né, que a gente vive hoje em saúde e para onde que a gente está caminhando. Então eu queria te agradecer de novo muito pela presença. Muito obrigada, foi um grande prazer, Natália. Pessoal, muito obrigada para todos vocês que acompanharam a gente. Quem ainda não segue o canal, é só seguir e ativar o sininho para as notificações. A gente se vê daqui a 15 dias. Até mais.